Olá a todos. Nesta aula vamos falar da racionalização de denominadores. Vamos então ver o que é a racionalização de denominadores, porque é que a temos que fazer e como é que a podemos fazer. Então, primeiro que tudo, vamos ver do que estamos a falar. Quando nós temos uma fração com uma raiz no denominador, esta raiz é um número irracional. E considera-se que esta fração não está escrita na maneira matematicamente mais simples possível. As frações com números irracionais devem ter os números irracionais no numerador e não no denominador. Então, para estar escrita da maneira mais simples possível, temos que nos livrar daquela raiz no denominador. A maneira de o fazermos é, no caso de termos uma raiz quadrada, uma conta muito simples. Multiplicarmos justamente por essa raiz, a fração, em cima e em baixo, com o objetivo de fazer desaparecer a raiz no denominador. Apareceu uma raiz no numerador, mas não tem mal. O denominador já é um número racional. Vamos ver mais alguns exemplos, ainda com as raízes quadradas. Vamos imaginar agora que temos, por exemplo, raiz de 5 sobre raiz de 3. E a ideia é exatamente a mesma. Tenho uma raiz de 3 no denominador, é essa que quero tirá-la dali. A raiz de 5 no numerador não tem problema, vai afetar o nosso resultado, mas não tem problema estar ali. E então vamos multiplicar por raiz de 3 em cima e em baixo. E o nosso resultado vai ser raiz de 15 sobre 3. Se nós, por exemplo, tivermos agora uma fração em que o denominador tem assim já uma raiz e um número inteiro a multiplicar pela raiz, apesar de tudo, o que nos faz com que o número não esteja simplificado é apenas a raiz estar no denominador. O 2 pode estar ali no denominador. E então nós também vamos só multiplicar pela própria raiz em cima e em baixo. E vamos ficar, neste caso, com 7 raiz de 3 sobre 2 vezes 3, ou 7 raiz de 3 sobre 6. E, quando os números só têm uma raiz quadrada no denominador, é só isto que temos que fazer, o que é relativamente simples. Mas existem outros casos mais complicados, como, por exemplo, quando o denominador não é uma raiz quadrada, mas é uma raiz de outro grau qualquer. Imaginando agora que tínhamos, por exemplo, assim, 3 sobre a raiz quinta de 2, aqui já não bastava apenas multiplicar pela mesma raiz, porque se eu multiplicasse pela raiz quinta de 2 em cima e em baixo, aquilo com que eu ia ficar era em cima 3 raiz quinta de 2 e em baixo a raiz quinta de 2 ao quadrado. Eu não me livrei da raiz. Porquê? Para me livrar da raiz, eu precisava que o 2 estivesse levantado à quinta para poder dar 2. Então, ao invés de multiplicar apenas por raiz quinta de 2, eu vou ter que ter um expoente no 2, de modo a que o grau do expoente do resultado seja o mesmo grau da raiz para cortar. Então, vamos aqui apagar este bocadinho aqui. O grau que tenho que pôr aqui, a primeira raiz que estava no enunciado não tinha nada, era como se tivesse levantado a 1. Para chegar ao expoente 5, este 2 teria que estar levantado a 4. E então, o meu resultado seria este assim, que vamos agora simplificar. Em baixo dá apenas 2, em cima dá 3, e agora
O 2 à quarta não consegue sair para fora da raiz, mas posso calcular quanto é que é 2 à quarta, que é 16. Vamos ver mais exemplos. Imaginando que agora tenho, por exemplo, 7 sobre a raiz de grau 5, mas agora de 3 ao quadrado. Então, este 3 já está ao quadrado. Para me livrar da raiz no denominador, vou ter que multiplicar em cima e em baixo por uma raiz quinta, agora de 3 ao cubo, para quando eu juntar os dois expoentes, ficar com uma raiz quinta de 3 levantado a 5. Estou a escrever mal aqui. Que então, no denominador, simplifica para 3 e no numerador, o 3 escrevi mal aqui também. Vamos a ter alguns erros. Raiz quinta de 3 levantado a 27. Vamos fazer mais um, agora com um grau maior. Vamos imaginar que temos aqui, por exemplo, raiz de grau 11 de 2 à sétima e aqui uma raiz de grau 11 de 5. Para livrar-me da raiz no denominador, vou ter que multiplicar para chegar ao grau 11, como o meu 2 está levantado à sétima, falta-me mais 4 unidades no expoente. Então vou multiplicar por 2 à quarta. E vou ficar no meu denominador com 2 levantado a 7 mais 4, que é 2 levantado a 11, que vai servir para cortar a raiz. No numerador, são ambas raízes de grau 11, posso multiplicar os interiores e vou ficar com este resultado aqui, que a seguir posso calcular. 5 vezes 16, o que ainda pode ser simplificado um bocadinho para raiz de grau 11 de 80 sobre 2. E então a lógica de quando temos raízes que não são quadradas é também multiplicarmos por uma raiz do mesmo grau, mas agora em que a base que está dentro da raiz tem que estar levantada a um expoente suficiente para quando se juntar ao que já estava originalmente dentro da raiz, ficar um expoente que corta com o grau da raiz. Por exemplo, neste último exemplo, tínhamos um 2 que já estava levantado a 7, tivemos que juntar um 2 levantado a 4 para o nosso 2 ficar levantado a 11 e fazer desaparecer a raiz. Há ainda um terceiro caso que também temos que conhecer, que são os casos em que as nossas frações têm vários números no denominador a somar ou a subtrair. Como, por exemplo, eu ter 3 sobre raiz de 5 menos 2, por exemplo. Vamos só ver aqui que se eu tentasse fazer a lógica que estávamos a usar anteriormente, que neste caso seria multiplicar pela raiz de 5, não iria funcionar. Se eu tentasse multiplicar pela raiz de 5 em cima e em baixo, eu teria que multiplicar esta raiz de 5 quer pelo 2, quer pela outra raiz de 5 e também em cima pelo 3. Iria ficar no numerador com 3 raiz de 5 e no denominador com 5 menos 2 raiz de 5. E o que aconteceu aqui foi que consegui tirar a raiz que estava neste ponto, que se tornou neste 5, mas à custa de transformar este outro número, que era inteiro, numa raiz. Não racionalizei os denominadores. Então,
o que é que poderia ter feito para racionalizar este denominador? Quando temos esta situação de termos uma soma, uma subtração no denominador, entre dois números, vamos multiplicar pelo conjugado. O conjugado do denominador é um outro número uma outra conta, aliás, que mantém os mesmos números, mas muda o sinal que está no meio deles. E nós estamos a fazer isto porque estamos a tentar usar um caso notável que se chama a diferença de quadrados. Que vamos escrevê-lo aqui agora, a fórmula, que diz que quando temos uma expressão do género a menos b vezes a mais b, o resultado é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Se nós repararmos, em relação à fórmula que nós temos, é como se o a fosse o raiz de 5 e o b fosse o 2. E como o resultado vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado, aqueles quadrados vão servir para nos livrarmos das raízes que possam existir. Então, ao fazermos esta conta assim, o nosso denominador vai dar raiz de 5 ao quadrado menos, dá sempre menos, 2 ao quadrado. Na parte de cima é que temos que fazer a propriedade distributiva e o 3 multiplica quer pelo raiz de 5, quer pelo 2. Vamos ficar com 3 raiz de 5 mais 6. E então a nossa conta vai dar 3 raiz de 5 mais 6 sobre 5 menos 4, que é 3 raiz de 5 mais 6 sobre 1, que podemos não escrever sobre 1, que é o mesmo que não estar escrito. Vamos ver mais um ou dois exemplos do mesmo tipo de conta. Então, vamos imaginar agora que eu tenho uma conta do género raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Tenho de novo dois números no denominador. Vou, para simplificar, multiplicar em cima e em baixo pelo conjugado. Portanto, mudo só o sinal que está no meio e então o meu resultado vai ficar com que no denominador vou ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Em cima tenho que fazer a propriedade distributiva, que vai dar raiz de 6 menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E então vou ficar com a raiz de 6 menos 2 sobre, neste caso, 3 menos 2, que é raiz de 6 menos 2 sobre 1, que é raiz de 6 menos 2. Por acaso, nos dois exemplos que fizemos, o denominador deu 1, mas pode dar qualquer outro número. É melhor fazermos outro exemplo, só para não ficarem com a ideia que o denominador tem sempre que dar 1. Então, vamos ver, por exemplo, agora até vamos meter aqui, por exemplo, 2 mais raiz de 5 no numerador e 2 raiz de 3 menos 2 no denominador. E, como sempre, vamos multiplicar pelo conjugado do denominador. O que nos importa aqui é mudar o denominador. Então, vamos multiplicar em cima e em baixo por 2 raiz de 3 mais 2 e vamos ter que, então, em baixo aplicar o caso notável. Vamos ficar com 2 raiz de 3 ao quadrado menos, dá sempre menos, que é o caso notável, que é a diferença, daí dar menos quadrados, menos 2 ao quadrado,
E em cima temos que fazer a propriedade distributiva. O 2 pelo 2 raiz de 3 e pelo 2. O raiz de 5 pelo 2 raiz de 3 e pelo 2. Então, 2 vezes 2 raiz de 3 dá 4 raiz de 3. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 5 vezes 2 raiz de 3 dá 2 raiz de 15. Raiz de 5 vezes 2 dá 2 raiz de 5. Que então podemos dizer que isto vai dar... Na parte de cima não podemos fazer nada. As várias raízes que existem são todas raízes de números diferentes e que não dão para ser simplificadas. Na parte de baixo vamos obter 12 menos 4. Essa conta podemos fazer e vamos ter 4 raiz de 3 mais 4 mais 2 raiz de 15 mais 2 raiz de 5, tudo sobre 8. E como todos os números que aqui estão são pares, quer dizer que ainda posso dividir tudo por 2 em cima e em baixo. E ficar com 2 raiz de 3 mais 2 mais raiz de 15 mais raiz de 5, tudo sobre 4. E temos o nosso resultado final. Portanto, só para recapitularmos, na racionalização de denominadores, quando temos apenas raízes quadradas no denominador, apenas uma raiz quadrada, e quando muito, como neste último exemplo aqui, a multiplicar por um número, é só multiplicarmos por essa mesma raiz quadrada e livramos-nos da raiz quadrada no denominador. Se as nossas raízes não forem quadradas, se forem de outro grau qualquer, o número que nós temos que multiplicar tem que estar levantado a um expoente suficiente para a base ficar levantada a um número que corte com a raiz. E no fundo temos que o expoente que vamos colocar é o que falta até chegarmos ao grau da raiz. Este 2 estava levantado a 1, juntámos um 2 levantado a 4 para chegarmos ao grau 5. No segundo exemplo tínhamos um 3 ao quadrado, tivemos que juntar um 3 ao cubo, de novo, para chegarmos ao grau 5, porque a raiz era quinta. Terceiro exemplo, a raiz já era de grau 11, tínhamos um 2 levantado a 7, tivemos que juntar um 2 levantado a 4 para chegarmos ao grau da raiz e cortarmos o expoente com a raiz. Por fim, quando a nossa fração tem uma soma ou uma subtração entre números, temos que aplicar o caso notável da diferença de quadrados multiplicando pelo conjugado, que é os mesmos números e mudarmos apenas o sinal que está no meio. Que dá sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Espero que tenham percebido, que esta aula vos tenha sido útil. Adeus e até à próxima.